Olá, o Aliança da Soja está no ar e você é o nosso convidado para acompanhar o programa que traz toda semana temas sobre mercado, custo de produção e clima. E olha só, se você tiver algum assunto que você gostaria de assistir aqui, pode mandar para a gente a sua sugestão lá no nosso canal do YouTube. E agora vamos conferir os destaques de hoje. Andamento de safra, nossa equipe percorreu as lavouras do Centro-Oeste brasileiro para saber o resultado da temporada de soja 21-22. Saiba qual o manejo ideal para as áreas que apresentam atraso na colheita de soja. Entenda como a janela de plantio pode prejudicar a produção do milho segunda safra e outras culturas de inverno. E ainda nesta edição, nutrição da planta. Já pensando no próximo ciclo, vamos trazer dicas para o bom desenvolvimento da raiz. Muitas regiões avançam na colheita de soja safra 21-22. O maior produtor do grão, Mato Grosso, se mantém na liderança nacional. Vamos acompanhar agora o andamento nos principais estados. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, no último levantamento, em 18 de março, Mato Grosso liderava a colheita com 99%. Em seguida, aparece Mato Grosso do Sul, com 96%, e Goiás, com 91%. Rio Grande do Sul é o estado com o menor percentual colhido, com 10% do total da área plantada. Somando as regiões produtoras, a colheita nacional já atingiu quase 70%. Para ter uma boa produtividade e garantir a qualidade do grão, é preciso adotar boas práticas na lavoura. Fomos acompanhar a colheita em 2 estados do Centro-Oeste brasileiro. Vamos conferir agora a reportagem. Nesta propriedade em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, a plantação de soja começou em 2017, com o objetivo de ajudar na restauração da pastagem para a pecuária. A rentabilidade da cultura deu tão certo que o cultivo foi ganhando espaço. Começamos com 206 hectares, com uma produtividade muito boa. No ano seguinte, aumentamos um pouquinho, mais 20 hectares. E, de repente, no terceiro ano, entre 2 fazendas, nós já estávamos plantando 1.100 hectares. Resolvemos reduzir depois para 1.000. Para manter a boa produtividade registrada lá no início, em 2017, foi preciso investir em consultoria técnica e manejo eficiente. Todo o processo tem que ser feito com carinho. Tem que ter equipamento também adequado, tem que ter uma equipe ajustada, comprometida, para se fazer tudo na hora certa, nos horários permitidos, né? A projeção para a temporada 21-22 é de safra cheia. Nesta fazenda, do que colheu até agora, está sendo superior a 70 sacos, o que é excelente, ainda mais com o solo arenoso que a gente tem. Já em Mato Grosso, maior estado produtor de soja, o cenário é um pouco diferente. O excesso de chuva prejudicou a produtividade. Esse produtor do município de Água Boa relata os prejuízos. Teve talhões que a gente fechou que teve percas em torno de 15%, né, por avariados. Teve áreas, talhões que largamos em torno de 5 a 8% sem colher por encharcamento, né? E no geral ali até o momento estima-se uma perca de 8% no já colhido. A chuva também atrapalha no escoamento da produção. Os caminhões ficam pela estrada e ainda encontram dificuldade em descarregar nos armazéns. Armazém lotado, fila grande de 2, 3 dias na fila, mais estrada, falta caminhão, falta armazém. A preocupação nossa é muito grande em relação a isso. De acordo com o Sindicato Rural do município, o déficit de armazenagem é de 50%. Com falta de espaço para escoar, muitos precisam interromper o trabalho de campo. Eu acredito que nós estamos com um atraso de 7 dias na colheita. Esses 7 dias é preocupante, está na medida ótima. Hoje seria o dia de colher e você começa a perder, ela começa a perder peso automaticamente, né? O peso do grão. E aí você vai adquirindo umidade seca, ela vai perdendo muito.
O excesso de chuva durante a colheita deve impactar também no volume total de soja ciclo 21-22 em Mato Grosso. Segundo a ProSoja do estado, a safra ainda não foi finalizada, mas já é esperada uma queda na produção. Mesmo com incremento na ordem de 3% na área semeada, a produção fique abaixo da produção do ano passado e dentro da média, talvez um pouco abaixo dos últimos 10 anos. Os desafios se fizeram presentes e é nessa hora que a resiliência do produtor brasileiro é importante, né? As famílias aí, né, resilientes, como sempre foram, para que venha o próximo ano, para que as coisas se estabilizem e para que a agricultura continue sendo a mola propulsora do nosso país. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta eu converso com o professor da Unesp Botucatu, Ciro Rosolém, para saber quais os cuidados o produtor deve ter na pós-colheita. É daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta e vamos dar continuidade ao assunto de hoje do Aliança da Soja, que é o andamento da safra nas principais regiões produtoras do país. Um assunto muito importante logo após a colheita são os cuidados com o solo, já pensando na próxima temporada de plantio. E para dar sequência no assunto, convidamos agora para falar com a gente Ciro Rosolém, que é professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu e também vice-presidente do Conselho Científico Agrosustentável. Ciro, a gente viu aí que muitos produtores já estão na fase de finalizar a colheita, mas tem região que está bem atrasada por causa das variações climáticas. Vamos começar falando sobre esse assunto, então, que eu já gostaria de saber qual que é o manejo correto indicado para essas lavouras que estão com atraso, claro, pensando aí em tentar aproveitar da melhor forma possível essa janela de plantio, pensando no milho, que é a principal cultura da maioria das regiões, e também outras culturas de inverno. Seja bem-vindo, Ciro. Satisfação. Cumprimento a todos que estão nos seguindo. Pois é, a grande sacada da agricultura brasileira foi a safrinha, né? E o milho é, sem dúvida, a estrela, mas existem outras espécies. Então, por exemplo, quando há um atraso na soja, dependendo da região, se não for uma região muito fria, o sorgo pode ser uma opção, que tem maior tolerância à seca, embora não aguente frio. Mas é importante que se coloque uma gramínea depois da soja. Uma opção, se não der para pôr o milho, se não der para pôr o sorgo, seria fazer uma gramínea, que pode ser um pânico, pode ser uma braquiária, fazendo sobre semeadura. Inclusive, se a soja tiver, por exemplo, em R5, quase um pouco antes de R6, até R6, dá para fazer uma semeadura, joga a semente da braquiária, joga a semente do milheto, e se consegue resultados muito bons. Não se faz safrinha, mas você consegue conservar melhor o solo e, às vezes, até melhorar o solo nessa situação, né? Ciro, só para a gente entender, então, aqui para a nossa audiência, no caso dessas lavouras com atraso, não tendo a possibilidade de fazer uma safrinha, né, para ter essa rentabilidade aí para o produtor, é importante, então, colocar essa gramínea que vai ter um espaço mais curto, mas que vai fazer a função de nutrir o solo, é isso? Na verdade, a gramínea tem algumas funções muito importantes. Lógico que a mais conhecida, mais comum, é a presença de palha na superfície, protegendo o solo de erosão, de vento, coisas desse tipo. Mas mais importante que isso até é que essa gramínea consegue colocar no solo como se fosse uma rede de raízes. Isso é uma proteção não só física do solo, mas é também uma ajuda para a parte biológica do solo. Então, você mantém o solo, mantendo melhor a temperatura em cima, mantém um pouco melhor a umidade, e você consegue ter mais vida no solo. Então, quando você for recomeçar a safra lá na entrada do verão, você vai ter um solo em melhores condições, sem dúvida nenhuma.
Certo, e agora ainda nesse tema de rotação de culturas, né, a gente está trazendo aí que essa opção da gramínea quando a janela está mais atrasada. O normal é o produtor fazer essa rotação de cultura. Aí eu já quero puxar um outro gancho que também é a sua atuação profissional, que é a sustentabilidade. Essa rotação de cultura, Ciro, é muito importante, né, para inclusive ter essa produção sustentável, no caso aqui, a gente falando de soja, é isso? Sem dúvida nenhuma, porque lógico que fazer isso um ano só não adianta, mas depois de 3 ou 4 anos você já começa a perceber diferenças até na cor do solo. Você tem um solo com mais matéria orgânica, com mais micro-organismos benéficos, né? Porque aí você até passa a ter indiretamente menor problema com tipo nematóides, coisas desse tipo assim. Então essa prática de rotação, seja com o milho mais uma gramínea intercalada, ou só com a gramínea, é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Certo. Ciro, agora avançando um pouco no nosso tema, a gente está trazendo aqui com você essas dicas para quem está colhendo soja, para quem está colhendo inclusive atrasado e vai fazer esse plantio aí no inverno. Agora avançando, pensando já no próximo ciclo de soja, né, o plantio que começa aí mais ou menos a partir de setembro, qual que são esses cuidados em relação a essa nutrição da planta? A gente sabe que o assunto do momento são os fertilizantes, o mercado já observa aí uma preocupação com o abastecimento e mesmo com o preço desses produtos. E aí a alternativa para muitos produtores tem comentado que eles estão pretendendo diminuir a dosagem desses fertilizantes. Então, nesse sentido, pensando na próxima safra, quais são os cuidados, quais são os prejuízos para quem opter por fazer essa diminuição? Pois eu, no princípio, é muito perigoso a gente falar em diminuir a dose de adubo, porque tem gente que já aplica pouco, se diminuir vai ficar sem nada, e tem muitos agricultores que vêm trabalhando com uma certa gordura. Se a soja produziu mais do que 60 sacos por hectare, você pode diminuir um pouco a dose de nitrogênio para o milho. Melhor não mexer no potássio, tá? E depois, quando for semear a soja novamente, a soja tem uma alta capacidade de absorver o potássio. Aí eu diminuiria a adubação potássica, se for esse o caso. E fósforo, normalmente a gente sabe, se você aplicar aí alguma coisa em torno de 60, 70 quilos de P2O5 por ano na soja, é suficiente. Então, num ano mais difícil, quem está acostumado a aplicar 100, 120 quilos, pode perfeitamente passar para 60, que um ano só não vai ter muito problema. Certo, e a gente está pensando para esse momento e a gente espera, né, que a próxima safra, esse problema de fertilizantes já tenha sido um problema resolvido, tenha ficado no passado. Para a gente encerrar, Ciro, tirando um pouco a questão desses insumos, desses adubos, né, de fertilizantes que a gente está trazendo, quais outros cuidados para esse bom desenvolvimento da raiz o produtor deve abrir mão, deve lançar mão, deve ficar atento, não só pensando nos tratos culturais, mas até no monitoramento da lavoura? Não, sem dúvida, a palavra-chave é monitoramento. E olhar muito, nós temos um problema muito sério no Brasil todo de compactação do solo. E tem muita gente falando muita bobagem com relação à compactação do solo. Você não deve trabalhar com solo compactado, é lógico, porque não cresce raiz. Mas a melhor maneira de saber se o seu solo está compactado a ponto de prejudicar o crescimento radicular é cavar uma trincheira e ver se tem raiz lá. Muitas vezes o solo está aparentemente compactado, mas se ele vem sendo bem manejado, com culturas de cobertura, e mantendo mais plantas durante o ano, mais raízes vivas durante o ano, essa compactação pode ser meio que aparente, porque a raiz consegue achar bioporos e crescer pelos bioporos. Então, é importante monitorar, compactação é um problema sim, mas a gente precisa, é lógico que numa situação emergencial, se deve passar um subsolador, um arado escarificador, alguma coisa desse tipo. Mas essa deve ser encarada como um último recurso. É mais importante você manter o solo e evitar que ele compacte. E trabalhar nesse sentido acaba ficando mais barato e você tem uma produção mais estável. No mais é contar com o clima, né, Ciro? Obrigada, viu? Rezar para São Pedro.
e contar com o clima, que é o principal obstáculo aí do produtor rural. Obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente aqui a sua experiência nessa questão de desenvolvimento de solo, desenvolvimento de planta também. Obrigada, até mais. Até mais, eu agradeço a participação e continuo à disposição na Unesp de Botucatu. Tá certo. E olha só, essa entrevista que a gente acabou de fazer com o Ciro, professor Ciro, lá da Unesp Botucatu, você pode rever no nosso canal do YouTube. Além disso, temos outros programas que já foram exibidos aqui no Canal Rural e você pode assistir também por lá. Por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você já sabe, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde, e eu tô te esperando. Até lá! Tchau, tchau!